Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à live do retorno. Pois é, meus senhores e minhas senhoras, vamos retornar aqui com as nossas lives, os nossos encontros semanais, coisa que eu tinha me afastado um pouco. Por quê? Nesse período, se você não sabe, a Jo, ela ficou gestante, a gente estava estruturando tudo aqui dentro da empresa, dentro dos bastidores. A Jo, ela se afastou um pouco, eu precisei meio que assumir algumas coisas assim, essenciais dentro da empresa, algumas coisas da Jo. Inclusive, nesse período, veio a ideia de começar, de fato, acho que foi mais decisivo, assim, de ser um especialista, de compartilhar conteúdos. Inclusive, eu fiz um stories agora, uma sequência onde eu trouxe o porquê disso, onde eu falei sobre a questão da lei do uso, sobre o processo da avareza, tanto a avareza física como a avareza mental. E eu comecei a refletir que, cara, eu estudo, 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 leio todo santo dia, leio a Bíblia, leio livros sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre negócios. Cara, eu não compartilho isso com ninguém. Eu guardo tudo isso para mim, para o meu negócio. E esse é um grande sinal de avareza mental. E, como a gente sabe, a avareza ela é um processo de escassez. E como eu trouxe agora, tá? Trazendo esse disclaimer aqui, a escassez ela não é a falta de algo. Olha só. A escassez ela está relacionada também a usufruir algo. Existem pessoas que têm muito dinheiro, porém são escassas. Por que isso? Porque elas não usam aquele dinheiro, elas guardam aquele dinheiro. Ou quando vai usar, é aquela contagem assim, sabe? Ela não pode viajar, ela não pode comprar um carro melhor, ela não pode comprar ou morar numa casa melhor, ela não pode presentear as outras pessoas, ela não pode fazer uma doação, porque ela sempre vai pensar o quê? Eu vou ficar sem nada. Se eu der isso que eu tenho, eu vou perder tudo. Então ela começa a guardar, a avareza. E obviamente a gente vai ter um processo dentro disso aí, que Jung ele chamou do processo da psicossomática, que é o quê? Quando você assume esse lugar da avareza, isso vai repercutir no teu corpo. Como é que isso pode repercutir no seu corpo? Você pode acumular o que a gente chama, né, o acúmulo de gordura. Pode ser um acúmulo desse dinheiro, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que são assim. A pessoa ela guarda tantas coisas, ela não compartilha com os outros que ela acaba ter isso. Você pode ter, cara, uma dor de cabeça. Por quê? Se for no sentido mental, você guarda tanta coisa na tua mente, você não coloca para fora, que a gente chama do input e output, e o que é que vai acontecer? Você vai acumular aquilo, aquilo gera uma dor de cabeça, um peso, uma pressão. Então é extremamente importante que você compartilhe isso. Mas vamos lá, vamos focar aqui no nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como construir a mentalidade do imperador. Sim, de fato, esse é um conteúdo direcionado, como eu trouxe, né? Eu vou trazer um foco para homens aqui no Instagram. Porém, mulheres são beneficiadas com isso também, tá? É só uma questão, como a gente sabe, de direcionamento, de marketing e tudo mais. A Ju, ela faz um trabalho específico para mulheres. Porém, você, mulher que está aqui, seja muito bem-vinda. Cara, você pode e deve assistir até o final, inclusive até para você falar com o teu marido, com o teu namorado, com o teu esposo, com o teu pai, com o teu irmão, com aquele homem que está próximo a você, mostrando assim, cara, dá uma olhada nisso aqui, porque eu quero que você se torne um imperador. Olha só que maravilha, você com o imperador do seu lado, seja o irmão, seja o pai, seja o marido, não importa, seja o teu filho, preparando o teu filho. E aqui eu já trago um adendo. Marco Aurélio, quando ele viveu o processo dele se tornar um imperador romano, ele começou ali com seus 12, e vamos arredondar para os seus 15 anos. Foi quando ele começou esse movimento. E ele foi morrer lá para os seus 60. Ou seja, começa desde cedo. Essa mentalidade começa desde cedo. Mas não importa a tua idade. Se você está aqui com 20 anos, 30 anos, 40, 50, a tua casa, cara, isso não importa. O que importa é que você está aqui, que você vai aprender e, principalmente, você vai aplicar isso dentro da tua vida. Para a gente começar aqui, que eu anotei algumas coisinhas. A primeira coisa, a coisa mais importante que você precisa entender é resiliência. Você precisa se tornar uma pessoa resiliente. O que seria uma pessoa resiliente? A pessoa resiliente é aquela que passa por provações e ela consegue suportar aquela provação e retornar ao seu estado, vamos dizer assim, normal. Obviamente que ela não volta da mesma forma que ela foi. Ela passou pela provação, ela superou aquele obstáculo, aquele desafio e ela retorna em uma escala a mais. Isso é muito representado também no que a gente chama da jornada do herói de Joseph Campbell. Ele mostra que o herói ele recebe o convite, o chamado para a tua jornada, ele reluta e passa, tem todas as etapas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, até que ele retorna com ele Elixir. Ele volta para o mundo comum, ou seja, para a casa dele, para o bairro dele, para o lar dele, para o emprego dele, seja lá qual for este mundo comum, porém com a outra mentalidade, porém com artifícios que ele não tinha antes. E esse é o grande diferencial, cara, essa é a grande chave. E esse é o objetivo. Dentro da resiliência, a gente vai ter duas linhas aqui.
Primeiro, a resiliência física. Ou seja, aquela pessoa que suporta, cara, dores físicas mesmo. Então, um treinamento extenuante, ela suporta um frio muito intenso ou um calor muito intenso. Isso é um sinal de uma resiliência. A pessoa ela tá naquele ambiente, por mais que ela esteja fora da tua zona de conforto, mas ela retorna tranquilamente e aprende com isso. Porém, o que eu quero falar com você aqui não é sobre a resiliência física, por mais que ela vai, para que você desenvolva ela, você vai precisar dessa que eu vou falar, que é a resiliência mental, a resiliência da tua mentalidade, ou seja, a tua mente ela poder suportar aquilo. Tem um cara, eu acho que é o Goggins o nome dele, eu não lembro assim exatamente. Ele é o cara que fez não sei quantas vezes o teste ali de para passar nos Navy SEALs, sempre mostra ele correndo, ele treinando, tudo mais. Ele fala sobre essa questão de estar ali sempre se desafiando. Perceba que para que ele supere, e ele sempre traz isso, para que ele supere os desafios físicos que ele enfrenta, ele precisou desenvolver a mente dele. Ele fala assim, cara, minha mente é blindada. Minha mente não entra as coisas. Eu posso estar sofrendo um grito ali, o cara pode estar me gritando, pode estar me batendo, mas eu permaneço com minha mente intacta. Porque o teu corpo ele pode estar destroçado, mas se tua mente ela estiver intacta, você vai até o fim. E esse é o grande ponto aqui. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Inclusive, trazendo aqui com base no livro, que deu origem, vamos dizer, a essa live, a esse conteúdo, que é como pensar como um imperador, como pensar, como ativar a mente de um imperador. Ele traz uma passagem, cara, que eu achei fantástica. Olha só. A tolerância diária a pequenos desconfortos físicos pode nos ajudar a construir uma resiliência mental. Olha só como são as coisas. Se eu quero desenvolver a minha resiliência mental, eu preciso passar por um teste ali, por uma aprovação física. Mas para eu ter essa aprovação física extenuante, eu preciso de uma resiliência mental. Elas são a mesma coisa, porém polos diferentes. Isso é importante, eu vou falar muito sobre isso aqui, e isso é a lei da polarização. É uma lei hermética que funciona para mim, para você, para todo mundo que reside neste universo chamado Terra, nesse planeta chamado Terra. O que é que você precisa entender disso aqui? Se eu me exponho todos os dias a uma zona, a sair da minha zona de conforto, a algo que seja, vamos dizer assim, estressante, um estressor externo, controlado, eu estou todo santo dia aprimorando minha resiliência. Para que, quando acontecer algo que eu não esperava, eu já estou preparado para suportar aquilo. Vamos lá, vamos capitular. Vamos pegar o exemplo do frio. Vamos supor que todo dia você se expõe a um frio. Você mora num lugar onde a temperatura média são 30 graus. E todos os dias você se expõe a um ambiente ali de 25 graus, 20 graus, 25 graus, 20 graus, por um período de tempo, não o dia todo, ou talvez no seu trabalho, o ar-condicionado. Quando você estiver no ambiente daquilo ali, 20, 25, você já vai estar acostumado, por mais que não seja o teu confortável, que é os 30 graus ali, que é o que você vive, que é o do seu ambiente. Mas você já começou a desenvolver. E aí você pode falar o seguinte, cara, vai que um dia acontece alguma coisa, eu vou para um lugar onde a temperatura é de 5 graus, ou até 5 graus negativos. Os 20, 25 é quente perto de 5 graus ou 5 graus negativos. Então o que é que você começa a fazer? Cara, eu vou me preparar para isso. Você vai começar a diminuir essa temperatura por conta própria, para que em algum momento lá na frente, se você vier a passar por uma situação dessa, você fica mais tranquilo, por mais que não seja a tua zona de conforto. Isso acontece tanto na temperatura, foi o exemplo que eu trouxe, como isso acontece no teu treino diário, dentro da academia ou exercício que você faz, que você pratica, como isso acontece dentro da tua empresa ou do teu negócio. Em toda a área da tua vida, você precisa, de forma consciente, se expor a um ambiente estressante. Nem que seja 1% a mais. E aí vem aquela grande lógica, né? Cara, cresça 1% ao dia, 1% ao dia, 1% ao dia. Qual é essa lógica do 1% ao dia? Cara, saia da tua zona de conforto, nem que seja 1%. Faça nem que seja uma repetição a mais. Corra nem que seja 10 metros a mais. Faça sempre algo que é como se fosse assim, como se esticasse aquilo que você faz normalmente. E isso é um processo de crescimento. Eu não sei se você sabe, mas eu estudei em nutrição. Eu fiz faculdade de nutrição, eu estagiei em nutrição, e inclusive na maior rede da América Latina, que mais vendia suplementos alimentares na época. Hoje a rede não existe mais. E nesse processo, cara, a gente passava ali estudos de artigo científico todo santo dia, toda semana a gente tinha que apresentar, cara, foi um negócio de louco. E eu fiz uma análise sobre a questão do uso da suplementação. Nessa questão do uso da suplementação, o que é que eu identifiquei? Cara, se você não faz o estresse, e aqui o foco em hipertrofia muscular, tá? Se você não tem o estresse necessário, o teu músculo ele não vai precisar desse nutriente que você traz do suplemento.
Então, o suplemento que você está tomando, eu vou focar aqui, tá? O Whey Protein, cara, não vai lhe ajudar a crescer, a ficar mais forte e tudo mais. Não vai. O que é que você precisa fazer? Você precisa criar um exercício extenuante. E eu comecei a reparar, quando eu estava construindo essa, essa apresentação, eu comecei a reparar as pessoas na academia. E eu lembrei que, cara, eu frequento aqui, sei lá, 3, 4, 5 anos essa academia. Nos 3, 4, 5 anos que eu frequento essa academia, as mesmas pessoas estavam ali presentes. As mesmas pessoas iam treinar ali. E eu comecei a perceber que, cara, essa pessoa possui o mesmo tipo corporal, a mesma composição corporal de quando eu entrei aqui. E treino, é uma alegria, é massa. Cara, você tem qualidade. Olha só, tá? Você vai ter saúde, isso é importante. Porém, para aquele objetivo da mudança corporal, você não vai ter. Por quê? Essa mudança corporal, ela vem a partir do estresse. E a gente pega o músculo. O músculo ele vai crescer a partir do momento que, quando você faz o exercício, ele tem as rupturas e ele precisa reconstruir. Ele só vai ficar maior, mais forte, se você colocar ele em um ambiente estressante, que pode ser mais carga, mais repetição, ou um exercício mais intenso, mais tensional e assim por diante. A mesma coisa acontece com a tua mente, a mesma coisa acontece com o teu corpo, a mesma coisa acontece na tua empresa, a mesma coisa acontece em todos os locais que você for olhar, porque isso faz parte de um princípio da vida. Isso é uma lei. Cara, quanto mais eu colocar intenção, quanto mais eu focar naquilo, quanto mais eu potencializar aquilo, mais aquilo vai crescer. Cara, eu quero crescer minha empresa, o que eu tenho que fazer? Sair da tua zona de conforto. Faça mais, vá além. O que é esse mais ou além? Você mandava 10 mensagens de prospecção, mande 11. Você mandava 11, mande 12. Você mandava 12, mande 15. Cara, eu fazia uma live, cara, não tá crescendo, faça 2, faça 3, faça 5, faça 10. Eu fazia um vídeo, cara, não tá crescendo, faça 2, faça 3, faça 5, faça 10. Cara, comece a aumentar. Obviamente que não é somente o aumentar, você vai aumentar e você vai otimizar. Você olha para aquilo, entende o que você fez e você otimiza. Ah, isso aqui do que eu fiz deu certo. Beleza, isso que deu certo, o que, é que eu faço? Eu aplico, eu replico e eu vou sempre potencializando. Aquilo que eu fiz e não deu certo, eu simplesmente paro de fazer. Depois eu posso aplicar novamente? Posso, porque às vezes foi uma questão de time. Simplesmente naquele momento ali que você aplicou, cara, não estava dando certo, não estava encaixando. Daqui a 1, 2, 5, 10 anos, aquilo pode ser que encaixe e traga um resultado para você. Então é isso que eu quero que você entenda nesse momento. Cara, primeiro ponto que a gente viu aqui, resiliência. Resiliência pode ser duas: resiliência física e resiliência mental. Para você desenvolver a resiliência mental, é necessário que você se exponha em uma das linhas, tá? Você se expõe a um ambiente estressante, saia da tua zona de conforto fisicamente. Por quê? Porque quem vai sustentar o teu corpo é a tua mente. Se você controla isso, e pega essa chave, tá? Se você controla isso, você sabe exatamente onde você pode ir. Agora, se você não faz isso, mais cedo ou mais tarde, a vida vai fazer isso por você. Cara, anota isso aí. Se você não se coloca a desafios diários, a vida vai fazer isso por você. Só que ela vai acumular. Vamos supor, você sofreu um desafio hoje. Você passou por uma dificuldade dentro do teu negócio. Tudo bem. Só que aquilo passou, porque passa, a gente, vem uma outra lei aqui, outro princípio hermético, que é a lei do ritmo. Cara, tudo tem seu alto e baixo. Toda maré tem a maré cheia, a maré vazia, assim por diante. Cara, você teve lá, cara, depressão, foi horrível, empresa no negativo. Beleza, passou aquilo, você voltou para um período estável. Começou a vender de novo, mais ou menos o que você vendia. Se você não colocar um estresse para que você faça um pouco mais, venda um pouco mais, haja um pouco mais, saia dessa zona de conforto aqui, você vai acumular dentro desse período essa energia e você vai ter uma depressão ainda maior. Ou seja, a vida ela faz essa parte, esse movimento para baixo, ele serve de impulso para você subir. O que é que ela está querendo lhe dizer? Ela não quer acabar com a tua vida, ela não quer que você. E isso pode acontecer dentro de uma relação, dentro da empresa, como a gente bem sabe. O que é que ela quer? Fala assim, cara, olha para isso aqui, pega esse movimento, muda a tua mente, cria uma mente que é superior a esse desafio e vai. E cresce. Perceba que isso acontece, cara, é interessante. Quando você começa a olhar, quando o olho abre, assim, sabe? A mente abre, você começa a perceber isso em tudo. Olha os gráficos que a gente tem na Bolsa de Valores. Se você for analisar de anos, tá? Não pega do dia, da semana, não, porque a situação é muito grande. Se você pega de anos, que é a nossa vida não é uma semana, são 80 anos, 70 anos. Pega uma empresa, sei lá, 30 anos, aí uma empresa consolidada. Perceba que a ação dela, ela começa bem baixinha, assim. Ela começa a crescer. Aí ela tem uma queda, ela cresce. 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 Ao longo do ano, ela cresceu. Mas durante esses períodos, ela teve algumas oscilações negativas.
E é isso que você precisa entender. A tua vida vai passar por oscilações negativas. E elas são fundamentais não para que você abra mão, que você jogue tudo pro alto, mas para que você se torne melhor, para que você aperfeiçoe e você retorne ao teu crescimento. Um outro ponto que eu anotei aqui extremamente importante foi que, cara, essa questão do ambiente controlado, ela é fundamental para que você perceba que a vida ela vai fazer por você. Muito melhor que você faça. O que é que eu utilizei dentro da minha vida para sair dessa zona de conforto? Uma coisa muito simples. Eu pensei, cara, beleza, eu não tô conseguindo fazer nada. Cara, tá tudo parado, tá uma loucura isso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Dentro do livro ele falava que um dos ensinamentos históricos, vamos trazer dessa forma, era você tomar banho frio. Só que pense aí, o você nessa situação era Marco Aurélio. Marco Aurélio era o imperador. Não de qualquer lugar, imperador romano na época que Roma estava no auge. Bam, bam, bam ali. Você tinha todos os luxos que você poderia imaginar na sua vida. Tudo que você imaginar aqui, você poderia ter. Tudo, literalmente tudo que se você imaginar, você poderia ter na tua vida. E aí um dos mentores dele fala assim, cara, olha só, você não vai pegar esse banho quentezinho não, banheiro, etc. Cara, você vai tomar banho frio. E ele, como assim? É, você vai tomar banho frio. Por que banho frio? Porque você precisa estar adaptado a um ambiente onde você sai da tua zona de conforto. O banho quentinho, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas se você se acostuma com o banho quentinho, você começa a acostumar com outras coisas também na mesma proporção. E aí ele começou a tomar esse banho frio. Obviamente que as pessoas, a mãe dele falou, as pessoas ali dentro falavam assim, cara, pelo amor de Deus, eu sou imperador, você vai tomar banho frio? Não, isso aí é para o plebeu ali, o cara que tá, que não tem condições de fazer. E ele, não, vou seguir, vou começar a fazer. Esse foi um movimento que ele trouxe como, cara, uma das principais coisas que fez superar dores, doenças, desafios que ele passou. Um simples banho frio. Perceba que tem, isso é muito engraçado, né? Os ditos populares. Cara, toma um banho frio para acordar pra vida. Acorda pra vida, toma lá um banho frio. Aí você precisa acordar pra vida, precisa de um balde de água fria aí pra ver se você desperta. O banho frio ele gera isso. E olha só que interessante. Eu comecei a fazer esse movimento. Assim, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto. O que é que eu posso fazer hoje? Cara, é muito mais fácil eu chegar no banheiro da minha casa, ao invés de ligar água quente e água fria, só ligar água fria. Fiz esse primeiro movimento. Isso mudou algo dentro de mim. Cara, o primeiro banho foi péssimo. Juro por Deus. Inclusive, tava chovendo no dia. Foi péssimo. Eu comecei. Eu não sei nem respirar. Sabe quando você puxou assim, o pulmão diminuiu? Eu falei assim: caramba, velho, que loucura isso aqui. Isso é doido, velho. Não é possível, não. Não vou tomar esse banho, não. Aí, na mesma hora, eu falei assim: calma, peraí, esse é o primeiro dia. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, opa. Quinto dia, já tá diferente. Sei lá, pro décimo quarto dia, o banho já tava parecendo quentinho. Aquele banho frio já estava parecendo banho quente. Por que isso? Porque a minha mente tinha sido condicionada a tomar o banho quente. Quando eu coloquei um banho frio, e perceba que não existe quente frio, o quente frio é uma variável com base em algo. 20 graus não é quente nem frio, são 20 graus. Mas 20 graus diante de 10 graus é quente. Agora 20 graus diante de 40 graus é frio. Faça esse teste, coloque tua mão numa bacia ali, com água fria, depois coloque na água quente e faça o inverso. Coloque primeiro na água quente, depois coloque na água fria. Você vai perceber que é diferente nas duas sensações. Então, não existe o quente e o frio. E eu comecei a fazer esse movimento. Cara, banho de água fria, banho de água fria. Hoje, todo santo dia, eu tomo banho de água fria. Cara, eu detestava banho de água. Desde pequeno, eu detestava banho de água fria. Mas eu falei assim, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto. E eu comecei a levar esse raciocínio que eu já tinha antes, mas eu voltei a aplicar ele no meu treinamento. Eu ia treinar, eu tinha estabelecido, cara, treino anterior, quantas repetições eu fiz? 10? Opa, beleza. Quanto é que a gente vai fazer hoje? Pelo menos 11. Nem que seja uma. Ah, Dan, mas porra, eu não consegui aumentar a repetição. O que é que você faz? Aumenta a carga. 1 quilo a mais. O importante é que você tenha a visão de que você está em um processo de crescimento e saindo da tua zona de conforto. Porque senão, entra aquela história que eu acabei de falar. Você é aquela pessoa que vai para academia e você todo santo dia na academia pega o mesmo peso, a mesmo número de repetições, o mesmo número de séries durante 3, 4, 5 anos, teu corpo não muda e você fala assim, cara, eu não sei o que é. Porque eu vou pra academia todo dia e meu corpo não muda. Cara, eu não sei o que é. Eu todo dia prospecto aqui, mas minha empresa não sai do lugar. Obviamente, você tá fazendo a mesma coisa há 5, 10 anos. Cara, você precisa mudar. Precisa colocar intenção. Então, olha só o que a gente trouxe, conectando. Você precisa, de forma controlável, você entrando em ação, definir aquilo que vai tirar da zona de conforto. Então, você vai pegar e vai definir uma repetição, uma mensagem, um banho de água fria,
Porque pode ser um dia que você não tem água quente em casa. Você vai fazer o quê? Não vai tomar banho? Cara, eu conheço pessoa que não tomaria banho. Eu conheço pessoas que não tomariam. Cara, você é maluco? Banho. Agora, de noite. Pensa aí, de noite. Você tá num ambiente frio. Cara, se for pro interior, inclusive eu tô indo pro interior daqui umas 3 semanas. Você vai pro interior, frio, gelado, sei lá, 10 graus, 12 graus. E aí? Acabou a água quente. Você vai passar uma semana sem água quente. Você vai passar uma semana sem tomar banho? Você vai ter que tomar banho de água fria. Só que aí, bebê, deixa eu te contar um negócio. Eu já tava tomando banho de água fria. Você não tava tomando banho de água fria. Quando você for tomar, você vai tomar aquele estalo. Eita, sabe aquela. Ó, o que aconteceu comigo? Dá aquela respirada. Pronto. Você vai levar um tempo pra se adaptar. Quando eu for lá, talvez eu tome esse primeiro. Opa, segundo dia, a minha adaptação vai ser melhor. Então perceba isso. Se coloque sempre nesse ambiente. E a gente passa por uma outra etapa aqui dentro da estrutura. Ah, não, peraí. Antes. Importante eu falar sobre isso aqui. Um outro movimento que eu comecei a fazer. Já tem mais ou menos uns 20 para 30 dias, tá? Acordar cedo. E, cara, se tem uma coisa, e falavam isso repetidas vezes, e eu meio que não me ligava nisso. Eu escutava, mas eu não entendia, eu não absorvia. As pessoas falavam, cara, sucesso deixa rastro. Sucesso deixa rastro. Em todas as áreas. Pode olhar. Qualquer pessoa. Qualquer empreendedor, empresário de sucesso, qualquer atleta desportivo de sucesso, qualquer estudioso de sucesso, qualquer pessoa de sucesso dentro da tua área, sucesso, pelo amor de Deus, não é só financeiro, é em tudo na tua vida, você tenha sucesso. Um relacionamento de sucesso, tudo existia alguns hábitos em comum. Um desses hábitos era acordar cedo. Cara, acordar cedo é um negócio, assim, de louco. Sabe por quê? Eu lembro de um reels que eu assisti. Esse reels, não foi reel não, foi um short dentro do YouTube. Era um jogador de basquete. Eu não lembro o nome do cara, eu comecei a assistir basquete tem pouco tempo, alguns joguinhos ali, não sou muito fã de esporte com bola, nessas coisas. Só que eu vi o cara falando, e aí as pessoas perguntaram, cara, como é que você acha que te diferencia dos outros? Eu falei assim, cara, é uma coisa bem simples. Eu vou te contar minha rotina. Geralmente meus amigos acordam 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã. Vamos botar 7 horas. Eu acordo às 4. Eu acordo às 4, eu leio e tal. Ele falou que fazia algumas coisas assim. Eu ia pro treino, eu treinava durante 1 hora e meia. Voltava pra casa, comia, etc. Fazia mais algumas coisas, eu voltava pro treino às 7 horas. Fazia mais um treino. Ele fazia tipo uns 2, 3 treinos de manhã. E aí depois eu voltava pra casa, enfim. Ele começou a falar: a chave tá nesse início aqui. E ele falou assim: tá, mas qual é a diferença dos outros? Eu falei assim: cara, o outro acorda às 7 horas. Em uma semana, são 5 dias. Em 5 dias, eu treinei 5 vezes mais do que ele. Eu tive 5 exercícios, 5 momentos de treino a mais do que ele. Agora coloque isso em 1 ano. Coloque isso em 5 anos. Coloque isso em 10 anos. Deixa rastro. Pô, você pega Michael Jordan, vamos, já que a gente tá falando do basquete, a mesma coisa. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Quantas vezes você já escutou isso? Cara, seja o primeiro a chegar, o último a sair. Primeiro a chegar, o último a sair. Primeiro a chegar, o último a sair. Cara, só isso. Mas não é primeiro a chegar e ficar. Não, eu cheguei primeiro, tá? Aí você fica lá. Não, cara, chegue e faça alguma coisa. Por que eu decidi acordar às 4 horas da manhã? Cara, de 4 às 7, eu vou trazer esse termo aqui, tá? Mas eu zero o que eu preciso fazer no meu dia. E perceba, a prioridade do teu dia, cara, você pode ter esposa, você pode ter filho, cara, você pode ser o que for. A prioridade do teu dia é o teu lado pessoal. Não tem pra onde correr. Sabe por quê? Ah, Daniel, você tá sendo egoísta e tudo mais. Cara, acordar 4 da manhã tá longe de ser egoísmo nisso. Muito pelo contrário. Inclusive, 7 horas da manhã, quando chega, é justamente o momento que eu pego pra que eu possa fazer as coisas. Mas isso é o olhar do homem também, tá? De, cara, você ser ali o protetor da tua casa. Você sempre tem que estar à frente nas coisas. Você tem que sempre estar protegendo. Você sempre tem que estar pensando, indo além. O que é que acontece, velho? De 4 às 7 eu faço coisas que provavelmente alguém que acorda às 7 horas vai pensar em fazer. Eu vou pra academia. Só que se ela acordou 7h30, ela não consegue ir mais pra academia. E eu passei por isso. Por quê? Porque ela tem que estar no trabalho 9 horas. E se ela vai 7h30, ela deve treinar até 8h30, daqui que ela tome banho, etc, sai, ela não consegue. Ou ela vai fazer um treino na meia boca. E ela precisava fazer outras coisas também. Cara, estudar todos os dias, pelo amor de Deus. Cara, ler a Bíblia, orar, se conectar com o Criador, se conectar com você mesmo. Cara, fazer um diário ali, ou fazer algumas anotações, tirar o teu pensamento da tua mente
e colocar dentro de um lugar para que a tua consciência possa meditar e refletir sobre aquilo e tomar uma decisão cabível, não deixar essas conversas muito doidas na sua cabeça. E aí você não consegue fazer. E as pessoas falam assim: "Cara, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer". Acorda mais cedo. "Ah, mas mais cedo? Poxa, mas tem que acordar mais cedo". É, dorme mais cedo. "Pô, mas dormir mais cedo?". Cara, dormir mais cedo tem que assistir ali a Netflix, a série. Eu assisto Netflix de noite, mas 9 horas encerra. E aí vem aquela questão, se eu tiver que é o próximo ponto aqui que eu trouxe, é sobre isso. Se eu preciso assistir uma série da Netflix, né, os doramas que minha amada esposa adora, que eu tenho que assistir com ela. Cara, se você tiver que pegar o teu controle pra desligar a TV, você não vai, irmão. Você vai deixar mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos. O próximo capítulo ele é automático. Pô, terminou naquela cena que, meu Deus, vai morrer, vai matar, vai ficar junto, vai separar, vai trair, como é que é? Isso é de propósito, pra você continue. Se você esperar, meu amigo, que você vá lá e aperte o controle, esqueça. Você não vai. Eu já passei por isso diversas vezes. Inclusive, outra coisa, tá? Não deixe nem o controle perto. Porque isso aconteceu ontem. Aí faltava pouquinho, eu deixei ontem. Faltava tipo uns 5, 10 minutos pra terminar o capítulo. Eu deixo, que eu recomendo você, automático. A TV desliga automático. Eu não preciso me preocupar em pegar. 9 horas, acabou. Pode estar no ápice do drama, do envolvimento ali. Acabou, irmão. Só que é que tá. Joana tava com o controle na mão. Você vê como são as coisas, né? Tira o controle da sua mão. Joana falou assim: pô, a desligou. Eu falei assim: não, uma hora de dormir. Não, mas falta 10 minutos. Realmente. Olha o processo de sabotagem. Ah, mas falta 10 minutos. Pra ela, tudo bem. Jo, ela acorda um pouco mais tarde. Faz parte. Ela também trabalha até mais tarde. Então a gente alinhou isso aqui. Ela só mais 10 minutos. Eu falei, pô, mais 10 minutos pra mim que vai acordar 4 da manhã é considerável. Então 9 horas, 9 e meia ali é o horário que eu tenho que dormir. Se eu vou dormir 10, acima de 10, cara, eu fico acabado. A gente assistiu, era 5, 10 minutos, pá, a gente foi dormir. Qual é o grande lance? Cara, tira de perto aquilo que você sabe que neste momento te domina, te controla. Ou que existe uma grande probabilidade de fazer isso. E aí a gente entra no próximo temazinho aqui, né? Já chegando, já passamos do meio do nosso dessa aula, que é sobre a questão do hedonismo. Daniel, o que seria hedonismo? Os hedonistas eram aquelas pessoas que elas focavam no prazer. O que seria o prazer, Daniel? Focavam na carne. Se você quer pegar ali um princípio bíblico, cara, o pecado da carne, o físico, era isso que elas focavam. Aquela coisa momentânea, do aqui, do agora, aí que me faz feliz, mas daqui a 5, 10 minutos, cara, não fez diferença nenhuma em minha vida, muito pelo contrário, eu tô pior. Muito atento com rios. Rios faz isso na sua vida. Você assiste um rios de 1 minuto, 2 rios, 3 rios, daqui a pouco você está 1 hora assistindo rios e não aprendeu nada, sua mente está cansada, acabada, e você precisa fazer alguma coisa depois. Você fala assim, cara, agora eu não consigo. Aí você precisa de mais 30 minutos para descansar. Pelo amor de Deus, bem pontual no rios. Não, não passa aquele negócio, não. Cara, essa busca pelo prazer é uma das principais chaves, inclusive do processo de resiliência. Fuja do que é prazer. Fuja do que é prazer para a tua carne, para a tua matéria. Fuja disso. E associe a coisas prazerosas. Tipo assim, o prazer que é virtuoso, que gera essa sensação, geralmente ele vem com a carguinha de um estresse antes. Estresse não é algo negativo, tá? Trazendo aqui o princípio, inclusive, de um grande autor brasileiro que fala sobre resiliência, Paulo Sabag. Ele diz que existem 3 tipos de estresse. 2 tipos, na verdade, divididos em 3 formas. O eustresse e o distresse. Olha só. O eustresse é aquele estresse positivo. O distresse é o negativo. Você vai enxergar ele dessa forma aqui. Esse da esquerda aqui é você parado, sem fazer nada. Tomando uma, deitado no sofá assistindo Netflix o dia todo. Isso aqui é um distresse, é um estresse disfuncional. Isso aqui é péssimo para a sua saúde, qualidade de vida, para o teu crescimento, cara, para tudo. Isso aqui é ruim, distresse. Você vai ter do outro lado aqui outra forma de estresse, que seria o quê? A alta intensidade. Muito além daquilo que você consegue suportar. Esse aqui é uma forma de estresse também. O que é isso aqui? Workaholic, aquela pessoa hiper mega perfeita, realizadora, aquela pessoa que, cara, eu tenho que trabalhar até as 9, eu poderia ir até as 10, mas fica até meia-noite, 1 da manhã. Cara, é isso aqui. Você pode fazer no curto prazo. No longo prazo, esqueça. Isso aqui vai lhe fazer mal. Cara, tão mal quanto o outro. Vai trazer, obviamente, em polos diferentes. Um é depressão e tudo mais, o outro vai ser ansiedade, por exemplo. Então você vai ter esses 2 de estresse aqui. E você vai ter o do meio,
que é, com todo respeito, obviamente, que é o eustresse. Esse eustresse é você sair da tua zona de conforto, daquele teu passinho, sendo que aquilo não te causa um prejuízo. Então, cara, hoje eu vou terminar isso aqui, vou fazer mais 15 minutinhos, eu vou fazer uma repetição a mais, e assim por diante. Esse é o estresse que você deve estabelecer, que você deve trabalhar em você. Então, o estresse é importante. E esse teu crescimento, ele vem disso. E aí você pega, cara, qual é a sensação que você tem depois que você termina de treinar? Você que treina, obviamente. Seja um jiu-jitsu, seja musculação, calistenia, cara, um crossfit, não importa. Seja um futebol, você tá ali correndo, você tá ali carregando peso, você tá. Cara, não aguento mais, não aguento mais. Quando você acaba aquela. Geralmente a média é 1 hora de treino. Cara, quando você acaba aquela 1 hora, você sente um alívio, assim. Cara, eu não sei nem explicar essa sensação. É surreal. Você sente assim, cara, venci. Você sai pronto, vai, pra conquistar o mundo daquela parada. Só que quando você pega o chocolate, você come. Aquele chocolate 100% açúcar, 200% açúcar. Cara, você não se sente bem depois. Coma 2 chocolates, 3 chocolates, 5 chocolates, 10 chocolates. Você vai perceber que quanto mais você comer, pior você vai ficar. Você vai ficar enjoado, talvez ali um desconforto intestinal. Não vai te fazer bem. No longo prazo, você vai engordar, acúmulo de massa de tecido adiposo. Cara, isso não é bom pra você. Mas aquele prazer gostoso, né? Você comer ali o chocolate, é muito gostoso. Tem um outro ponto também, que começa com P e termina com FIA. Isso, começa com P, termina com FIA. Cara, é muito bom. Você volta ali, né? A telinha, maravilha. Opa! Morena, loira, ruiva. É massa, né? Volta ali, 15 minutinhos, 10, 20 minutinhos. Opa, passou o vídeo. Prrr, massa. Depois que acaba, como é que você sente? Cara, você não sente. Agora compare você com a tua amada, com a pessoa que você ama, pelo amor de Deus. Nada de casual. Você com a tua amada, você com a pessoa que você ama, seja a tua namorada, a tua esposa, ela do teu lado. Você tem ali o teu envolvimento, a tua troca, a tua conexão com ela. Quando você termina, como é que você se sente? Perceba que o físico, teoricamente, é o mesmo. Né? O objetivo final, o resultado final, vamos dizer assim, é o mesmo. Acontece um movimento ali no teu corpo. Só que o teu estado mental é completamente diferente. É completamente diferente. Então, você demandou esforço nas duas situações. Mas uma você sai com a satisfação, com a plenitude. A outra você sai sugado energeticamente. Então, cara, muito cuidado com isso. Cara, fuja desses prazeres. Ah, Daniel, então significa que, cara, esse começa com P e termina com FIA, isso fuja é zero, é negativo. Sai correndo, nem olhe. Porque aí você entra num processo de vício muito fácil, muito rápido. Cara, eu já vi diversas pessoas, inclusive quando eu fiz a formação em inteligência emocional, eu conversei com alguns homens e eles falam assim, cara, prejudica o meu relacionamento, prejudica a minha relação com minha esposa, me prejudica no trabalho, me prejudica financeiramente, cara, me prejudica você em todas as áreas. Então não pense que é só aquilo ali, não. Então, zero, fuja. Assim como a aposta, fuja. Mas, cara, um chocolate, você pode sim um chocolate. Só que aí que tá o ponto, tá? O que os olhos não veem, o coração não sente. Cara, não deixe o diacho da barra de chocolate na sua casa. Não compra aquilo ali. Ah, mas minha esposa compra, Daniel, minha namorada compra, bota ali. Cara, a mãe dela esconder. Não veja. Independente de você ser ou não um chocolatra, não sei se esse é o termo específico, cara, você ser apaixonado por chocolate, e, obviamente, chocolate é um exemplo aqui, tá? Pode ser outras coisas também, pode ser um videogame, pode ser a Netflix, cara, pode ser qualquer coisa. Esconda aquilo. Não deixe perto de você. Porque vai ter aquele dia, aquele momento e você tá estressado, o teu corpo, ele vai pedir, porque você vai gastar mais energia, o teu corpo, fisiologicamente falando, ele vai lhe pedir açúcar. Açúcar, além de gerar prazer dentro de você, ele dá essa energia. Inclusive, antigamente, o açúcar, ele era uma droga, né? As pessoas tinham uns cubinhos de açúcar, a galera tomava, ficava o que outros utensílios químicos as pessoas utilizam faz. Antigamente era açúcar. Só que virou um hábito na sociedade que as pessoas hoje consomem açúcar como se fosse qualquer coisa, né? Ah, bota um açúcarzinho aí, o que é que tem? Cara, antigamente você ficava alucinado com açúcar. Então, cara, não pega. Ah, Daniel, mas eu saí, tô na festa ali, cara, aniversário do meu amigo, cara, aniversário de minha mãe, pô, um negocinho com minha esposa, tem um bolinho e aí. Cara, você pode comer o bolinho. Ali. Na tua casa, esqueça. Ali você pode. Não bote na tua casa.
Cara, eu gosto de videogame. Tem videogame na minha casa. Fica na sala. Só que o que eu faço? Eu escondo o controle. Cara, essa semana eu não vou poder jogar, vou ter que fazer alguma coisa. Eu pego e escondo o controle. Por quê? Aí já vem uma outra estrutura, tá? Que é dos hábitos atômicos, ele fala sobre isso. Aquilo que você deve fazer, coloque sempre evidência, o máximo possível. Cara, você tem que visualizar aquilo. Aquilo que você quer eliminar. Acho que trocou aqui o diacho do fone. Não sei se vocês estão escutando. Pera aí. Aí voltou. Eu acho que voltou o áudio. Tá. Aquilo que você quer construir, só recapitulando aqui. Cara, eu quero começar um novo hábito. Eu quero fazer uma coisa nova na minha vida. Algo bom. Bota em evidência. Bota a roupa da academia ali, fácil de acessar. Bota o livro do lado da cabeceira quando você acordar. Cara, faz isso aí. Ah, eu quero parar de comer chocolate. Tira o chocolate. Cara, eu quero parar de assistir Netflix. De duas, uma. Ou esconde o controle da TV, ou acaba com o plano da Netflix. Entra agora que tem a consciência, vai lá. Parei de pagar. Cara, corta pela raiz. O máximo possível. Então, essa vida, com base nos prazeres, cara, é uma vida que ela é momentânea, só que ela é curta. Então, fuja dela. Ela vai acabar com a tua resiliência mental. E aí eu vou trazer talvez um estereótipo aqui. Aquelas pessoas que são as mimadas, né? Cara, mimadinho, cara mimado, cara, que mulher mimado e tudo mais. O que é que essa pessoa? Essa pessoa, ela foi adornada, ela foi ali cuidada sob a tua livre oferta e demanda de prazeres. Ah, eu quero um carro novo, tome aqui um carro novo. Ah, eu quero roupa nova, tome aqui roupa nova. Ah, eu quero alguma coisa, toma aqui essa coisa. Não, meu irmão, não é assim não. Cara, se você tá nessa, acorde pra ontem. Vá buscar o teu. Isso significa que você não pode pedir ajuda no momento? Cara, quero fazer um investimento aqui no curso. Porra, eu tenho metade do valor. Cara, e aí pra eu conversar com meu pai, com minha mãe? Cara, e aí pra eu falar com minha esposa? Cara, e aí pra eu falar com meu chefe ali e pedir um adiantamento? Cara, beleza. Normal. Você vai retornar isso, óbvio. Normal. Mas isso não é busca do prazer. Compreende? Cara, esquece esse negócio de prazer. Foge dele o máximo que você puder. Isso não é limitar. Ah, sim. Pra gente fechar essa parte do prazer e eu entrar na última etapa aqui dentro desse conteúdo. Você precisa entender uma coisa, cara. Ou você controla as coisas ao teu redor, ou as coisas ao teu redor controlam você. Se você não tem capacidade, se você não consegue se controlar quando ver um chocolate, o chocolate ele está sendo mais forte que você. Mas veja só, você é um homem. Você é menor do que um chocolate. Você é mais fraco do que um chocolate. Você não tem a capacidade de dizer não para um chocolate. Cara, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada nisso aí. O que é que você vai fazer? Corta o chocolate. Desenvolve. Obviamente que tem aspectos neurológicos, fisiológicos dentro disso aí, tá? Eu tô falando aqui pra dar uma chacoalhada. Pra você se ligar. Mas, cara, faz um movimento aí pra que você tire esse diacho de chocolate. Eu passei isso com o café. Quando eu comecei a perceber que quanto mais ansioso eu ficava, cara, você ficou da empresa, mais café eu consumia. Só que quanto mais café eu consumia, mais ansioso eu ficava. Quanto mais ansioso eu ficava, mais café eu consumia. Eu chego em bola. Por quê? Porque é esse ciclo aí mesmo. Embolação. Eu chego a tomar 4, 5 xícaras de café no dia. Cafezinho, cafezinho, cafezinho. Quando chegar no final do dia, cara, eu tô morto, acabado. Eu falo assim, caramba, velho, minha cabeça, eu não tô conseguindo nem pensar, raciocinar. Até que eu falei assim, cara, peraí. Eu não tô conseguindo resistir a um café, mano. Que tipo de homem é você, brother? Um café? Não. A partir de amanhã não tem café, irmão. Ah, você vai sentir dor de cabeça. Vou sentir dor de cabeça. Não tem café, não. Primeiro dia, dor de cabeça. Segundo dia, dor de cabeça. Terceiro dia, nada de dor de cabeça. E zero café. Significa que eu cortei o café da minha vida? Não. Eu fiz um movimento onde eu percebi até onde eu estava superando, eu estava sendo mais forte, vamos trazer dessa forma, mais resiliente diante do café. Cara, consegui aquilo? Beleza. Quando eu vou pra casa de minha mãe gosta de tomar café. Pô, mãe, vamos tomar um café aqui? Bora. Se eu saio, por exemplo, no shopping, vou encontrar com um amigo meu, o cara quer tomar um café, cara, beleza, vamos tomar um café. Isso é pontual. Cara, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, isso é pontual. Hoje tem café na minha casa, todo dia. Eu faço o café e eu não tomo café. Qual é a sensação que eu tenho? Cara, superei o café. Daniel, porra, que superação, que conquista enorme. Cara, um vício é uma conquista enorme. Talvez você tenha algum vício que você precisa superar, você ainda não se ligou nisso, e ele tá fazendo diversas coisas ao redor, em várias áreas da tua vida, fracassarem por conta disso. Então preste atenção. Cara, a partir dos pequenos resultados que você tem, das pequenas conquistas, você vai ter grandes conquistas. Esquece essa ideia de massa, aquela pessoa conseguiu aquele patamar enorme. Não foi da noite pro dia.
Todo dia ela conquistou algo. Todo dia ela fez hábitos essenciais que ela precisava. Todo dia ela fez as tarefas essenciais que ela precisava cumprir para chegar lá. Só que vai aumentando a intensidade. O que era simples ali no início, ela conseguiu fazer 2, 3, 5, 10 vezes mais lá na frente. Mas ela começou pequeno. Então não se compare com ela, com você. Cara, para você hoje pode ser um café, pode ser um chocolate, pode ser o que começa com P e termina com I, com FIA. Pode ser a FIA. Eu vou chamar até assim, FIA, melhor. Cara, FIA. Pode ser a FIA. Não sei o que é para você. Mas preste atenção nisso. Isso pode estar impactando todas as áreas da sua vida. Cara, pra gente fechar aqui. Existe uma lei, ela é a sexta lei dentro do trabalho, sexta lei universal, que é a lei da causa e efeito. Assim, Daniel, causa e efeito. Cara, tudo aquilo que você faz gera um efeito e esse efeito retorna. Ou para você ou para outras pessoas, ou perpetua. A melhor forma de você. Uma forma que você pode, talvez não a melhor, tem vários princípios aí envolvidos, mas cara, pega uma pedra, joga essa pedra dentro do rio. Qual foi a causa? Você jogou a pedra. Qual é o efeito? A ondulação no rio. Causa e efeito. Só que olha só como acontece. O imperador, ele vai agir diferente do que uma pessoa comum, um homem comum. O que é que o imperador faz? Ele sai do ambiente, ele sai do lugar de efeito, de sofrer a consequência dos efeitos, e ele passa a ser a causa. Cara, pega essa chave, isso aqui é. Irmão, isso aqui muda tudo. Veja só. A maioria das pessoas, a maioria dos homens, vai pro trabalho, trabalha, e aí o chefe ou a empresa ou alguma coisa chega ali e fala: cara, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Ou, cara, você tá demitido. Efeito. Ele só sofre o efeito. Alguém fez alguma coisa antes, alguém trabalhou melhor do que ele, alguém avançou ali, cara, alguma coisa aconteceu que foi a causa que gerou aquela demissão. Ou alguém se colocou em um ambiente, em um lugar, onde aquilo acabou chegando para ele. Só que o homem, quando ele se posiciona sendo causa, o que é que ele vai fazer? Ele vai sempre mostrar o seu melhor. Ele vai sempre fazer. E aí conectam aquilo que a gente falou no início. Seja a pessoa que toma atitude, seja o homem que toma atitude para sair da zona de conforto. Não espere que o ambiente tire você da zona de conforto. Porque ele não vai pedir licença e ele não vai ser educado. Ele vai chegar chegando, irmão, com os dois pés na porta. Agora você poderia empurrar a maçaneta, você poderia só virar a maçaneta. Você poderia ter que virar a chave e abrir. Então entenda isso, cara. Seja a causa. O que é que você precisa fazer hoje para gerar o resultado que você quer? Não espere que esse resultado chegue. E dentro do, conectando aqui, por exemplo, com o digital, por muito tempo a gente esperava os clientes chegarem. Então a gente fazia o lançamento, fazia a prospecção e os clientes chegavam. Fazia os lançamentos, prospecção, o cliente chegava. Essa é a estrutura do nosso negócio. Até que a gente começou a ver um outro modelo que, cara, potencializou demais o nosso negócio. Assim, cara, levou para um outro nível. Em todos os sentidos. A gente começou a ir até os clientes. Eu não vou esperar os clientes chegarem até mim. Eu vou até os clientes. Simples. Isso é chamado de outbound marketing, outbound marketing. Que é, você seleciona o cliente dentro do que você acredita ser um cliente ali para você e aí você se conecta com ele. E a gente começou a fazer isso. Além dos que chegavam, a gente ia atrás. Além dos que chegavam, a gente ia atrás. E quanto mais a gente ia atrás, mais chegava. A gente deixou de ser efeito, a gente passou a ser causa. O que é que na tua vida você pode ser causa e deixar de ser efeito? Isso vem muito uma associação entre o plantar e o colher. Muitas vezes a gente quer colher, mas a gente não quer plantar. Plantar dá trabalho. Cara, você tem que pegar, não sei se você sabe. Marcolino, meu grande amigo, cara, ele tem um sítio hoje, ele planta ali, ele colhe e tal. Ele vende, ele tem uma empresa, um pedaço do mato, onde ele vende alimentos e tal. E eu fui lá com ele. E aí eu, obviamente, participei ali de algumas coisas. Falei, cara, quando você vai montar as coisas, o que, é que você faz? Você precisa cavar. Eu preciso cavar, você precisa plantar a sementinha. Da sementinha você precisa botar o adubo. Do adubo você precisa regar. Do regar você tem que saber o quanto você vai regar. Isso leva um tempo. Tem plantas ainda que ele falou que já tá, sei lá, 2 anos lá, ainda nem colheu nada. Mas ele tá fazendo. Um momento vai dar. E quando o negócio começa a dar, opa, outro nível. Mas ele tá fazendo. Todo santo dia. E é sobre isso. É causa. Ele não esperou que deixa o vento trazer a semente entrar e dar a planta aqui. Ele falou assim, não, negativo. Eu vou pegar a semente, eu vou plantar, eu vou regar essa semente para que ela cresça e eu vou colher os frutos disso. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Cara, deixa de ser efeito. Deixa de sofrer os efeitos na tua vida. Passe a gerar esses efeitos, sendo a causa, sendo o princípio, sendo quem começa. Inclusive, essa é uma máxima do masculino. E a gente entrando nesse aspecto.
O masculino é aquele que, em todos os ambientes, é aquele que planta, é aquele que dá o start, é aquele que fecunda. É o masculino. O homem, ele precisa estar nesse lugar. Obviamente que a mulher, ela tem o masculino também dentro dela, tá? Inclusive, Jung, ele traz que o ânimos é a força do masculino dentro da mulher, né? Do feminino. E a ânima é a força do feminino dentro ali do masculino, do homem, dentro do homem. Geralmente, ali contextualizando o pai e mãe, né? Cada um. Cara, você precisa assumir esse lugar do masculino. Você precisa assumir o lugar do homem. O homem é aquele que vai atrás, que corre. Cara, isso significa que a mulher não pode fazer e não vai fazer. Cara, não tem nada a ver. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas dentro da internet, né, sobre essa questão masculina, tá precisando falar. E a grande maioria fala sobre: olha o que a mulher tá fazendo, olha a mulher isso, olha a atitude da mulher. Cara, esquece a atitude da mulher. A mulher, ela vive o trabalho dela, ou ela vive o processo de evolução dela. Você precisa olhar pra tua evolução. Se a mulher age de tal forma, cara, não importa como ela age, importa como você tá se comportando, importa dentro de você. Se você tá dentro de relacionamento, a tua mudança, a tua transformação é um exemplo pra tua esposa mudar. É um exemplo pra tua esposa mudar. E o mudar não é seja assim, não é impor, e isso é importante, tá? Cara, você não tem que impor nada a ninguém, cada um tem sua vida, mesmo sendo casado, cada um tem sua vida e toma suas próprias decisões. O lance é, você faz o exemplo. Eu vou te trazer um exemplo aqui pra você. Jo ganhou uma Bíblia, ela deu a lida ali, etc, viu o processo de gestação e tal, deu afastado. E eu comecei a ler, parei de ler. Passou um tempinho, eu fui, retornei à leitura. Ler, 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 Bíblia todo dia, Bíblia todo dia. Até que eu senti, eu falei assim, ela começou a olhar, pô, amor, você tá lendo a Bíblia, etc. Olha que só. E aí, o que que você acha da gente ir pra igreja? Eu falei, pô, amor, que massa. Eu queria até falar com você sobre isso. Inclusive, tem uma igreja que eu conheço e tal. Aí, pra gente ir. Vamos, vamos. Hoje, Jô, ela frequenta a igreja. Obviamente, aqui tá não é sobre religião, tá? É sobre igreja, é sobre a espiritualidade, conexão com Deus Criador. É sobre religião, enfim. A gente não vai falar sobre religião aqui. O ponto é, a gente começou a se conectar. Um ambiente de família que proporciona o crescimento da nossa família, que proporciona princípios e valores que nós adquirimos e passamos isso para nossa filha que acabou de nascer. Acabou não, já tem 8 meses. Mas que ainda está muito pequena. E ela vai crescer com base nesses princípios. Então é isso que você precisa entender. Cara, você tem que ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo. A mulher ela vai olhar para você e falar assim, cara, esse é um exemplo ou não é? Se você perceber que aquilo não bate com você, não conecta, você vai se saber na hora, velho. Simplesmente, cara, não faz sentido pra mim. Tchau, tchau. Lembra a questão do prazer? Cara, pode ter o corpão, pode ter o cabelão, cara, pode ter o que for. Você vai olhar assim, cara, não faz sentido. Por quê? Porque não é sobre o corpo da mulher, a roupa da mulher, sobre princípios e valores. Conectou princípios e valores? Massa. Depois o resto. Isso é que você precisa entender. Pra gente fechar aqui, velho. Rápido aí, o que foi que a gente viu? Eu vou fazer um breve resumo aqui. Cara, primeiro a gente viu sobre a questão da resiliência. Na resiliência, a gente viu que tinham duas resiliências: a resiliência física e a resiliência mental. E aí eu trouxe uma máxima para você, uma frase. Essa máxima foi: a tolerância diária a pequenos desconfortos físicos pode nos ajudar a construir uma resiliência mental. Ou seja, se expor a, eu trouxe alguns exemplos aqui. Cara, banho frio é uma forma. Você vai precisar tomar banho frio a sua vida toda? Não, mas sentiu ali que tá a zona de conforto, as coisas não estão acontecendo, cara, toma um banho frio, acorda pra acordar mais cedo. Precisa ser 4 horas da manhã? Não. Se você acorda às 7, acorda às 6 e meia, acorda às 6, comece a fazer as coisas, até que você vai perceber que, cara, quando as pessoas estão acordando, eu já fiz tudo aquilo que eu precisava fazer na minha vida. Eu já zerei o jogo. E as pessoas ainda estão acordando e talvez elas não façam nem 10% do que elas precisavam fazer. Esteja à frente. Sempre, em todas as áreas. E a questão do treino. Cara, você vai treinar, seja lá o que for. Cara, vou treinar jiu-jitsu. Passa ali, faz uma flexão a mais quando terminar, faz um rolo a mais ali quando terminar. Vai na musculação, cara, bota 1 quilo a mais, faz uma repetição a mais, faz uma série a mais, corre mais 5 minutos, cara, faz alguma coisa de tira da zona de conforto. Esse é o ponto. Você está se colocando nesse lugar, que é o segundo ponto que a gente falou. A vida vai te colocar, vai te impor isso, ou você pode impor isso para a tua própria vida. Existem essas duas opções. Eu recomendo que você imponha você mesmo, que é o princípio básico do imperador, que é aquele que é causa e deixa de sofrer o efeito dos outros. É aquele que modifica o ambiente que ele está, não é aquele que é modificado pelo ambiente. Cara, isso aqui é massa. Era essa frase que eu queria trazer. Cara, você tem que modificar o ambiente que você está. Obviamente, você não vai forçar as pessoas a transformar. Não é isso, não. E eu lembro uma passagem, uma mensagem de Cláudio Duarte.
acho que ele é pastor, nos seus termos, né, cada é pastor, apóstolo, tem um monte de nome. Eu acho que ele é pastor. E ele estava falando assim: "Cara, a gente estava viajando, tendo um congresso e tudo mais, aí estavam os irmãos ali, a gente foi no cafezinho, eu passei pelo cafezinho e escutei 2 irmãos falando: 'Cara, você viu a irmã fulaninha? Ah, a irmã fulaninha veio com uma roupa diferente hoje não sei o quê'", e começaram a falar sobre aquilo, e ele, ó, pegou a visão daquilo, passou, pediu café e voltou. Quando ele voltou, ele perguntou: "E aí, meu povo, o que é que vocês estão falando?". Na mesma hora, aqueles 2 homens pararam de falar sobre a mulher. Falei: "Ah, não, não, nada não, a gente tá falando sobre outra coisa". Ele mudou o ambiente. Percebe? Existe um outro termo para isso, ser termômetro e termostato. Termômetro é só aquele que afere a temperatura. Termostato é aquele que determina a temperatura. Seja o cara que determina o ambiente, seja o cara que determina a temperatura. Se aquele ambiente não é bom para você, cara, não é que você vai mudar as pessoas ali. Mude o ambiente que você tá. Não espere que a vida tenha que lhe tirar daquilo. Faça aquilo. Você faz parte de um grupo, cara, são amigos, brothers, pessoas que você ama e etc. Cara, você vê que tem uma frequência diferente da que você quer acessar. Tenha a coragem de mudar o teu ambiente. Fala assim: "Galera, muito bom aqui, pô, tô saindo aqui do grupo, viu? Valeu, abraço, tchau". E vá seguir tua vida. E vá viver um outro ambiente. Não seja a causa. Seja você que constrói o teu ambiente. Não seja o efeito do ambiente. Não sofra a consequência dos efeitos de coisas que outras pessoas fazem dentro da vida. Inclusive, isso foi uma coisa que a gente viu. Isso foi uma coisa que a gente viu. Que tem base, inclusive, na questão dos prazeres. Cara, fuja do prazer. A FIA, esquece. Quem estava aqui sabe o que é. A FIA, esquece, não assiste isso nunca mais. Jogos no sentido de aposta. Cara, esquece, nem começa. Uma única vez você pode se viciar nisso e Deus sabe onde você vai parar. Então, esquece. Tudo aquilo que você enxergar e olhar assim, cara, o quanto isso vai beneficiar a minha vida e a vida das pessoas à minha volta, seja minha família, seja meus parentes, seja meus amigos. Cara, nada, não precisa fazer. Ne Pode ser inclusive um chocolate. De novo, o diacho saiu aqui. Pode ser inclusive, deixa eu ver se vai voltar. Voltou. Pode ser inclusive um chocolate. Cara, esse chocolate me faz bem ou mal? Cara, me faz mal. Me torna uma pessoa mais saudável ou menos saudável? Cara, menos saudável. Então esquece chocolate. Significa que eu não vou comer chocolate nunca mais? Não. Agora eu domino o chocolate. Eu sou a causa, eu não sou o efeito. Eu não sofro a consequência do chocolate. Então o que é que eu faço? Cara, eu saí ali, eu quero comer chocolate porque eu quero comer chocolate. Não é o chocolate que diz que eu preciso comer. Entendeu? Pegou a visão da coisa? E isso, inclusive, faz parte de um processo de prisão. Cara, prisioneiro, e eu falo de prisão mental, é aquele que vive com base nos prazeres. Ele não consegue se libertar daquilo. Ser o dono, ser o imperador da tua própria vida, ser aquela pessoa que domina a tua própria vida é, cara, eu sei que isso é um prazer, eu sei que isso é bom, eu já experienciei isso, só que isso não é pra mim agora. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Então eu não quero. Ponto. É saber dizer esse não. E aí, pra gente fechar, tá? Todo esse movimento aqui, toda essa aplicação que eu trouxe, que inclusive eu apliquei na minha vida, isso faz um movimento para você de se tornar, e aí um outro trecho que eu trouxe, se tornar inabalável diante das situações difíceis. Melhor, se tornar inabalável diante de qualquer situação. Porque você já desenvolveu o que a gente falou aqui da resiliência mental. Independente do que aconteça com você, você sabe exatamente como superar aquilo, você sabe o que precisa fazer para superar. E aí, para fechar, eu vou trazer uma passagem de Epicteto, que é um estoico, inclusive que ele deu, porra, epictorismo, sei lá. Ele foi inclusive uma das bases, ele não viveu no mesmo período ali de Marco Aurélio, do imperador. Ele viveu um pouco antes, mas só que Marco Aurélio bebeu muito dessa fonte, dos livros que ele produziu. E aí tem uma passagem em que Epicteto, ele estava ali com o imperador, um general, não lembro exatamente, e o cara pega a perna dele e começa, tipo, a apertar, assim. Começa a apertar. Epicteto, ele tá ali, as pessoas em volta, aí ele fala assim, cara, se você continuar apertando, meu osso vai quebrar. E o cara começou a forçar a perna, forçar ele. Velho, sentindo dor, obviamente. Se você continuar apertando, vai quebrar a perna. E a perna dele quebra. Geralmente, o que é que uma pessoa iria reagir? Iria gritar, iria bater na outra pessoa. Cara, iria. Ô celularzinho chato, né? Iria fazer N coisas. Iria fazer N coisas. Iria bater no outro, iria chegar ao outro. Cara, o que você fez comigo, etc. Obviamente que ele tá numa situação que ele não poderia sair ali. Era um cara muito superior, ele era um prisioneiro, ele era um escravo, era muito superior, ele não tinha o que fazer. Ele tinha que estar ali. E aconteceu. Só que ele assumiu o controle. Ele falou assim, cara, eu lhe falei.
minha perna ia quebrar. E minha perna quebrou. Ele foi ter os cuidados, inclusive, essa é uma história, ele era meio manco, assim, meio coxo, e a história por trás disso, que contam, foi exatamente isso. O que eu quero que você entenda é o poder que ele tinha, a resiliência mental que ele tinha, diante de uma situação onde ele sabia que não podia fazer nada, onde ele sabia que ia ser lesado ali, ele se manteve em equilíbrio, ele se manteve estável. É isso que você precisa entender. Você precisa controlar, dominar as suas emoções, não ser controlado por elas. Ela pode vir, a raiva pode vir, a tristeza pode vir, rancor e etc e tal. Aqui sem adentrar nos termos técnicos do que é sentimento, emoção e assim por diante. Cara, você pode sentir tudo isso e você vai sentir. Só que isso não pode te dominar. A raiva pode vir, você não pode deixar que ela te domine. Cara, sentir a raiva, eu entendo que isso é raiva e beleza. Deixa a raiva aí e vamos seguir. O nome disso é inteligência emocional. É um dos assuntos que a gente vai ver aqui também. No próximo encontro, eu vou provavelmente aprofundar sobre o esquema que eu compartilhei agora nos stories. Dá uma olhada lá nos stories, você que tá aqui. Cara, se já passou, se tá assistindo a gravação, não tem problema. Saiba que no nosso próximo encontro, que vai acontecer agora todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, dia 4, a gente vai estar aqui às 15 horas. Eu vou falar sobre o processo de. Como é que eu posso trazer esse termo? Processo de administração do humor. Um processo de transmutação do humor. Você está se sentindo triste, com o que você pode fazer de forma prática para você começar a se sentir alegre. Você está se sentindo com raiva no ambiente ali, numa situação de conflito, como você pode fazer para se sentir mais tranquilo, em paz, em equilíbrio. Eu vou explicar como fazer isso na tua vida, você assumindo o controle das tuas emoções e se tornando o imperador. Fechado? A gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.